Amigos do Vale Síndico, amigos do ValeCast, amigos da Atende Portaria, saudações, muito prazer estar aqui com vocês, é o nosso episódio 10, e hoje vamos falar, todo mundo colocando a sua sunguinha agora, né? Aquele clima de verão, aquela água, né, gostosa, mas para chegar nisso, não é bem assim. E por isso que a gente trouxe hoje um especialista aqui, né? Vamos falar sobre piscinas saudáveis e eficientes, né? Quem é ele? Muito conhecido no Brasil, o Dr. Piscina, é o Fábio Forlenza. Conhecido como Forlenza. Conhecido como Forlenza. Quem é ele? É o único brasileiro certificado pela NSPF, National Swim and Spa Foundation, USA, responsável pelo tratamento do Parque Aquático Maria Lenk, as piscinas do Maracanã, nos Jogos Pan-Americanos. Ó, pra você ver a importância do cara, entendeu? Ele também, ele cuidou, e quando a piscina na Olimpíada ficou verde, foi ele que foi lá, com a equipe dele lá, e resolveu o problema. Ele não é fraco, não. É um cara super experiente nessa área e vai ensinar muito pra gente aqui. Ô Jaime, e esse ValeCast não tá nada fraco, não, hein? Olha a qualidade dos profissionais especialistas que a gente tem trazido. Ó, e tem uma outra coisa aqui. Só uma outra coisa ainda. Ele simplesmente tratou da maior piscina do mundo. Só isso. Fizemos um trabalho lá. Então aqui. Vamos mostrar. Vamos mostrá-lo então agora. Prazer ter você conosco aqui. Muito obrigado. Prazer é meu. Obrigado por esse convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Trazendo só especialistas, isso é fundamental para o mercado. E para mim é uma honra estar escalado para esse time aí. Muito obrigado, Jaime e Júlio, por esse convite. Espero ajudar com as informações aos ouvintes. É isso aí. E temos mais, assim, não são convidados, já fazem parte aqui da família Vale Síndico. O César, que é o curioso aqui, o que veio aqui para aprender, né? O nosso macaco inteligente, pergunta demais. Tem o simpático, né? É o Patolino, né? Mas é o simpático, que é o síndico que... Né? Faz tudo. Vive sobrecarregado, irritado. Meu amigo aqui, José Júlio Pereira. Mas gosta de fazer tudo. Isso, gosta de fazer tudo, né? Mas na verdade não faz nada completo e nada bem feito, né? Vive sobrecarregado. Um modelo nada escalável. Exatamente. Né? Vamos evitar ser o simpático, né? Evitar ser o simpático, mas tentar melhorar o simpático. A gente pode manter a simpatia, mas a atitude, Pato, que é fazer tudo e se sobrecarregar e não saber valorizar e usufruir do conhecimento e da expertise de especialistas, é um erro crasso e nada escalável na rotina. Eu conheço síndicos que se evoluíram, se profissionalizaram e realmente hoje tem uma escala de negócios e uma vida muito mais tranquila de um síndico que cuida de um condomínio e está ali pegando na portaria, consertando a bomba d'água, instalando a câmera, administrando as contas do condomínio, tentando substituir todos e a todos, e no fundo acaba não fazendo nada, né, Jaime? Não faz nada e acaba muitas vezes sobrecarregado, estressado, né? Tem boa vontade, a gente entende que ele tem uma boa vontade, mas é simpático, mas o condomínio precisa de uma certa profissionalização e esse é o intuito aqui. É isso, né? Aí. Conhecimentos relevantes para que a gente possa ajudar os síndicos a evoluir no seu trabalho e ter uma qualidade de vida, né? Exatamente. Serem felizes com as escolhas. Uma das coisas que eu mais escuto em condomínio, e é uma das coisas que mais gera reclamação, né? Do condomínio, a minha piscina tá verde. Quem nunca escutou isso é o fim da picada, né? Não é não, Júlio? Então, assim... Eu tenho piscina. Mas ele fica com a minha reclamação, minha piscina tá verde. Tá verde, entendeu? Então, assim... eu vou começar aqui com o meu amigo Dr. Piscina, vou chamar ele de Dr. Piscina, que é mais fácil. Meu amigo, quais são as práticas do dia a dia atualmente adotadas para minimizar o desperdício de água em piscina? E, aliás,
pegando o assunto de ficar verde, por que a piscina fica verde? Bom, eu vou falar, tá tudo meio que linkado aí, mas antes eu quero fazer aqui um agradecimento e dar os parabéns a vocês, porque no episódio anterior teve a presença do Rogério Andrade. Sim. Falando de sustentabilidade. Então, quem não assistiu, né, dá uma voltada aí no episódio anterior, porque parte do que ele falou de sustentabilidade, hoje eu vou dar um pouquinho da sequência, mas exclusivo em piscina, né? Então, foi muito importante o assunto dele por meio ambiente, né? Aliás, um assunto muito bonito. Muito bonito, consciência e tal. De qualidade hídrica. Né? Foi um sucesso também no canal. E é isso que a gente espera, esse reconhecimento aí desse conhecimento que nós estamos levando, né, Júlio? E o interessante, Jaime, quando a gente começou a fazer, a gente estava muito nessa de falar com o síndico, né? Mas o que tem morador que está vendo e está gostando e está dando feedback também não é pouco, hein? Não, é bastante. Não só também, eu tenho recebido um feedback muito bacana das empresas também, que querem inclusive vir aqui para falar dos seus conceitos, dos seus halls, tecnologias, conhecimentos. Exatamente isso. Calma, gente. Vão vir ainda. Né? Exatamente. Entendeu? Mas tem espaço para todos os fóruns. Isso. Nós estamos no fórum técnico ainda, né? Estamos no fórum técnico, né? Sim, mas não significa que, por exemplo, que algum assunto não volte novamente com outra visão, com outro ponto de vista, com outro profissional. Cada profissional, às vezes, leva de uma maneira diferente, né? A interpretação dele daquele assunto, às vezes, pode ser não divergente, mas convergir de uma maneira talvez similar, às vezes até um pouco diferente. Caminhos similares, mas isso agrega ainda mais o conhecimento aqui pra gente, né? Perfeitamente. Então vamos lá falar então de... Sua pergunta foi por que a água fica verde. Sim. Que é o mais comum no mundo inteiro. E a piscina estragou, quer dizer, ficou esverdeada, fato que aconteceu na Olimpíada aqui para nós, infelizmente. Então vamos lá, por que fica verde? Porque está acontecendo a proliferação de algas. Tá, mas de onde vêm as algas? As algas estão no ar. As algas estão no ar. Assim como tem bactérias, vírus, aqui nesta sala. O fato da piscina ficar verde não significa que ela está suja, né? E nem a água é imprópria, na sua opinião? Então, mais ou menos. Por quê? Porque se ela esverdeou, é porque não houve um tratamento de manutenção. O tratamento preventivo. Bom, se não houve o tratamento preventivo para as algas, também não houve o tratamento preventivo para bactérias, fungos, protozoário, ameba ou qualquer coisa que entre lá dentro. Então é prejudicial você nadar numa água dessa. É o risco. É o risco que você corre. Então, a diferença das outras coisas ruins para alga é que alga você enxerga, porque elas se proliferam, elas se multiplicam. E os outros não, os outros entram e ficam invisíveis. Eles estão entrando, mas são invisíveis. Então, por que ela fica verde? Porque faltou o tratamento de manutenção. E a alga, para proliferar, ela precisa de luz, escuridão, precisa de alimento. Choveu, traz nitrato, nitrato é alimento para as algas. Então, a maioria de quem tem piscina, dos prédios, sabe que sempre depois da chuva, ela dá aquela esverdeada, a parede começa a ficar verde, o chão... Esverdeou, estragou. Aí tem que arrumar. Aí o preventivo não foi feito. Então ela vai esverdear. Respondendo a sua pergunta, por que esverdeia? Porque prolifera algas. Tá, mas por que prolifera algas? Qual a consequência de ter algas? Não, a alga, ela não vai fazer mal para você. Mas atrás das algas ou junto das algas, você tem outros patógenos. Quais doenças podem provocar essa falta de algas tratamento? Algas não. Algas não é questão de doença, então é só estética. É só estética. Só estética. Tá, então é importante também que se alguém cair numa água verde, não entre em pânico. Não, só que assim, como eu disse, risco de ter outras coisas na piscina que não foi tratado. E que não foi tratado. Aproveitando, porque esconde, é isso? A alga acaba escondendo uma má qualidade. Não, ela demonstra, ela te avisa, ó, além de algas, deve ter outras tranqueiras aqui. Normalmente, toma cuidado. Não entra, trata a água primeiro. Tira, mate, né? Vamos dizer assim. Mate as algas, que
consequentemente, você matando algas, você está matando também outras coisas. Mas às vezes a piscina está tratada e chove, por exemplo, e ela fica verde. Qual é a explicação? Então, se ficou verde é porque não estava tratada. Faltou alguma coisa, que eu vou falar aqui no meio do caminho. Água verde é uma água desequilibrada, não tratada, com problemas de manutenção. Alga verde significa o seguinte: não tem cloro, não tem algicida. Não tem cloro, não pode entrar. Ponto. Regra número 1. Por quê? Segurança. É legislação. Normas. É lei, no mundo inteiro. Não tem cloro, não pode entrar. Quem previne doença em piscina chama cloro. Então as leis são todas no mundo inteiro, leis de piscina, cloro e pH, que depois a gente conversa. Mas se apareceu algas é porque não tinha cloro. Ou tinha cloro, mas havia uma outra substância, que talvez não vai dar tempo da gente falar, que inibiu a ação do cloro, chamado ácido cianúrico. Aqui não vai dar, tecnicamente a gente não tem, talvez não tenha tempo de falar. Mas existe só esse adendo aí. Então eu tenho cloro, mas não está funcionando. E a água turva? A água turva tem vários motivos, né? Sujeira, principalmente. Cargas orgânicas. Suor, urina, cosméticos de forma geral. Protetor solar. Protetor solar é o principal, né? Mas tem gel, tem creme, né? Isso tudo pode deixar a água turva. Tudo isso são resíduos que estão na resíduos que são trazidos para a piscina. Por exemplo, o cara entra na piscina com coxinha, entra com churrasco, entra com pedaço de bolo. Cai lá na água, gordura. Tá jogando bola na terra, vem direto para a piscina, não passa por chuveiro, se é que tem chuveiro. Tá todo suadão lá, o calção, o shorts, cheio de barro, tudo sujo. Ele vai tudo para a piscina, normal, né? Então, turbidez tem vários motivos. Esse é um deles, a pessoa trazendo. Aí tem outros que é da natureza e onde a filtração não é muito boa. O elemento filtrante, que a gente chama de areia, tem vários tipos de areia, areia de sílica, areia zeólita, ele não faz uma boa captação da sujeira. Então, isso fica na água visivelmente falando. Então, quando a água não está cristalina, algum problema tem? Algum problema tem. Agora, não é só porque ela está cristalina que ela não está com problema. Ou seja, água cristalina não é sinônimo de água boa. Eu vou dar um exemplo simples. Eu fiz um estágio nos Estados Unidos com alguns piscineiros e chegamos numa residência, água cristalina, mas tinha um rato morto. Água cristalina, rato morto. Tiramos o rato, pergunto, tá cristalina, própria para banho? Não. Vou dar o segundo exemplo. Eu não entraria. Eu também não. Pois é. Mas se tira o rato e você não sabe, você entra. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Água cristalina não é sinônimo de água. Isso é porque nós vimos o rato, né? E as bactérias que tem lá dentro que a gente não viu? Vou dar outro exemplo, uma academia. Uma piscina cristalina e uma criança, infelizmente, defecou na água. Você tira as fezes, ela continua cristalina, sim ou não? Sim. Está própria para banho? Não. É outra história, entendeu? Então, como é que eu sei se uma piscina está própria para o banho? Claro, no caso do rato, a gente faria um tratamento e tem pelo menos umas 12 horas para entrar. Mas no dia a dia de um prédio, por exemplo, como é que eu sei que ela está própria para uso? Cloro. Ela tem que ter um nível mínimo de cloro. Que vai, hoje a norma atual é de 1 a 3 ppm. ppm, parte por milhão. P, parte, quer dizer, quantidade de gramas de cloro. P, o segundo P, para cada. E o M, metro cúbico, né? Parte por milhão. Então, qual é a garantia que o morador do prédio vai entrar na piscina e não vai sair com uma lembrancinha? Otite, conjuntivite, hepatite, sinusite, febre, toma um golinho d'água da caganeira. Qual é a garantia que o cidadão entra na piscina? Estou falando do prédio, mas poderia ser uma academia, poderia ser uma residência, casa de aluguel, por exemplo. Hotel. Cloro. Tem cloro, própria para uso. Não tem cloro, então, mas não posso entrar. Para o cidadão que chega no condomínio que vai usar a piscina, sim. Ele não tem essa noção. Então, ele precisa se basear em alguma coisa. Isso. O que tipo de coisa que o síndico precisa fazer para dar a segurança, já que se a água cristalina, e está claro, super claro que você explicou, a água cristalina não é sinal de saúde da água. Okay. A água pode estar contaminada e cristalina. Sim. Então, eu vou nadar na piscina, que fatores que eu preciso ter? Eu não vou andar com
uma fita teste. Uma fita de teste. Um kit, né? para medir. Isso. Então, o que eu tenho que ver? O que eu tenho que perguntar para o síndico? Ou o que o síndico precisa dar de segurança para eu entrar na piscina? Então. Porque tem gente que fala, lá garantia sou Joe, né? Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. O que tem que fazer? Vamos lá. Ele deveria ter um quadro de avisos. É isso aí. Naquele quadro de avisos, ele deveria 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia marcar nível de cloro e nível de pH. Número de pH, perdão. Nível de cloro e número de pH. Então, deixa eu fazer uma pergunta, Jaime. Você já viu algum quadro de aviso desse? Pior que já. Tem condomínio que faz, e não é só isso. Ele também manda o teste dessa água, não sei se uma vez por mês, para um laboratório. Isso, laboratório. Mas esse teste laboratório tem que fazer, parabéns, só que ele não te garante que amanhã a piscina está tratada. É muito difícil, né? Mas então, assim, vamos lá. Você assistiu o primeiro episódio lá do Daniel, que falava sobre a internet das coisas? Isso. Então, assim, olha isso. Eu vou falar com o Daniel para fazer medidas digitais. Para quê? Para coletar isso. Eu vou pegar dicas com você, para sincronizar você com o Daniel, para que seja disponibilizado ao condômino, Jaime, naquelas inovações que você está fazendo lá na Ortecom, para disponibilizar quem tem piscina alguma forma de capturar essa informação por internet das coisas e disponibilizar para o morador. Porque eu entendi, é a medida correta que vai dar a confiança de que a água está bem tratada. Eu não sei como... Entendi corretamente? Entendeu? Só que essa tecnologia já existe. Opa, que bom. Ela já existe, sim, mas não é a tecnologia barata, né? Precisa ver o que é barato. Pegar uma micose de um morador que vai ficar tomando remédio. Porque você deixa um equipamento na água... gastar uma grana no médico, se não tiver convênio. E vai ter que comprar pomada e o filho não vai para a escola e o pai não vai poder trabalhar, a mãe não vai poder trabalhar porque precisa cuidar do filho. E aí é toda aquela confusão, quer dizer, qual é o preço disso? Entendeu? Para a família é péssimo, porque ele entrou para se divertir, ele entrou para brincar. E quantos vão contaminar, não só essa família, de repente? Né? Aí você pega como foi dito aqui até pelo Rogério, em relação a uma água potável, né, que pode dar dentro de um condomínio uma epidemia, vamos chamar assim, né? Então, aí em piscina, não vai dar? Com certeza vai. Entendeu? Então, qual é o preço disso? Qual é o aborrecimento... Que equipamento que se põe? Então, assim, infelizmente, se não fizer o tratamento correto, vai ter problema. Esverdeamento, turbidez. Tá. Ok. Como é que eu faço o tratamento correto? Então, vamos lá. Eu faço parte da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e nós estamos em reunião frequente, uma vez por mês, para as novas normas que virá lei, piscina coletiva. Quem é piscina coletiva? Condomínio, clube, academia, hotel, pousada, parque aquático, resort, piscina de aluguel, algumas. Piscina de Airbnb. O que é o coletiva? Coletiva é o seguinte, não vai só a minha família. Todas hoje, então? Não, você tem as residenciais. Residencial, mas o cara pode alugar como Airbnb a casa dele, pronto. Mas tudo bem, mas aí muda o critério. O Airbnb é uma... Quando tiver rotatividade. Isso, vem gente lá que não é da sua família. Claro, você vai fazer uma festa, vem gente que às vezes não é da sua família. Vou falar residência agora, pessoal, não tô falando de praia. Aí vem os bicos lá, os amigos dos amigos. Beleza. Mas isso é esporádico, sei lá, uma vez no ano que o cara fez uma festa final de ano, papapá. O que nós estamos falando aqui, que a lei vai contemplar, refere-se às piscinas coletivas todo dia, toda semana. O que a lei vai pedir? A obrigatoriedade de automação. O que é automação? Uma dosadora de cloro. E aí entra na tecnologia. Então você tem uma dosadora de cloro que ela manda para o seu celular qual é o nível de cloro e o nível de pH que ela está dosando. Na hora. Se eu quero saber agora, de madrugada, como é que está. Hoje já existe a própria HTH, tem uma espécie de uma pastilha que você coloca num tubo e você coloca lá. Ele vai soltando cloro. Mas ali, isso tudo bem. Isso é uma questão manual. O que ele está falando ele está falando de um dispositivo de automação sofisticado que vai informar em tempo real o celular de alguém, é isso? Isso. Agora, vamos lá.
Porém, essa tecnologia vai depender da mão de obra de alguém, porque o cloro precisa ser colocado no reservatório. Precisa ser alimentado. Isso. Então você coloca o cloro, esta água clorada passa pelo sistema, o sistema lê pH e cloro, ou RP, que é não dá para entrar muito na parte técnica aqui, e essa mensagem já está gravada. E aí alguém pode ter acesso a essa mensagem. Quem é este alguém? O administrador da piscina. Esse equipamento ele não faz só cloro, né? Ele faz também algicida, ele faz... Não, os dosadores hoje são cloro e líquidos, que pode ser um ácido, que é para regularizar o pH, ou um clarificante para manter uma água mais cristalina, bonita. Então, os dosadores são basicamente desses 3 produtos. Beleza? Cloro, redutor de pH e um clarificante. 3 em 1. Não, então, são equipamentos... a gente vê o manual, você pode separar. É o 3 em 1 lá, que é justamente esses produtos, né? Só que, obviamente, não vai soltando conforme ele vai... Mas saúde de piscina, o que é? É cloro? Cloro e pH, ponto. Esse é o principal. Os outros são complementos do tratamento, que é, por exemplo, um algicida. Nós temos limpa-borda. Certo. Nós temos um produto chamado elimina oleosidade. Porque o cara deixa na piscina o suor, né? principalmente o cosmético. Certo. Protetor solar bronzeador. Fica flutuando, e aquela coisa fica vencido. boiando na água. Então você chega de manhã, você vê aquela gosma ali. Nós temos um produto que tira isso. Então ele não tem uma dosadora para isso. Ele tira ou ele queima. Ele queima. São enzimas que vão comer essa gordura, vamos dizer assim. Interessante. Eu sempre achei que ela ficava boiando e você pegava aquela redinha. Não, você pode até fazer isso se você quiser. Você pode pegar a peneira, a redinha, né, envolvida num pano ou no jornal e manualmente você tirar isso, te dá um pouco de trabalho. Ou você pode pegar um produto sofisticado, vamos dizer assim. Que é esse que que joga lá por cima, acabou. Chama de desengordurante, né? É quase um desengordurante, mas não é de peça. Elimina a oleosidade. Eliminador de oleosidade. Eliminador de oleosidade. Então esse é o... Então aí, são 3 por enquanto, né? Você falou o pH. Não. Os cloro, 2 principais pH, que você deve manter uma piscina é cloro e pH. Ponto. Ponto. Agora eu tenho outros produtos que vão fazer o complemento do tratamento. Aí eu citei um algicida, colocado manualmente. Limpa-bordas. Eu falei do limpa-bordas, que é manual. Aí eu falei do elimina oleosidade, que você joga sobre essa gordura, principalmente em piscina coletiva, que a galera passa protetor solar, a mãe, a tia betuma a criança com protetor solar. 2 segundos depois. E aí eu tenho também um outro, que tenho mais 2. Um chama-se solução água de poço, também conhecido como sequestrante ou eliminador de metais. Então você tem uma piscina que é abastecida com a água da mina, ou a água do poço. E essa água tem metais. E esses metais podem manchar... A chuva também, né? Tem metais ou não? Não. Não pega do ar? Não. O metal vem embaixo da terra. Bom, aí esse produto, ele vai encontrar este metal, que o dano do metal é, por exemplo, cobre. Cobre é metal. Se eu tiver cobre na água, o cabelo das pessoas loiras fica verde. Certo. Não é o cloro, né? Não. O cloro, coitado, só apanha. Falam, uma lenda, depois eu vou falar sobre isso. Cloro. Tava muito cloro e... muito cloro e o cabelo verde, não é... Cabelo verde é metal. Mas não é qualquer metal. É o cobre. É o cobre, especificamente o cobre. Que deve estar em alguns algicidas que são vendidos por aí. Tem algicida base de cobre. Por quê? Vamos entender. O que faz o cobre? O cobre é um algicida, é um matador de algas. Então, se coloca cobre em algicidas, né? Para vender no mercado. A HTH não tem essa composição química chamada cobre no seu algicida. Eu tenho uma outra composição. Bom, vamos lá. Então, eu falei do algicida, aproveitei para falar do cobre. E esse controlador de metais da HTH, que é solução água de poço, o que ele faz? Ele vai encontrar com o metal e vai esconder o metal quimicamente. Ele vai encapsular, esse é o nome mais bonito e técnico, né? E aí, esse metal encapsulado, ele não vai para o cabelo. E ele não reage com o cloro. O que acontece?
O cloro é oxidante de metais. Se você tiver cloro na sua casa, onde tiver metal, ele vai corroer. Vai enferrujar tudo. Né? A matéria-prima do cloro é o sal. Então, a maresia estraga as casas na beira da praia. Beleza? O cloro é um oxidante de metais. Então, quando o cloro encontra o metal na água, esse metal pode mudar de cor. E ele muda de cor, a água fica colorida. Fica marrom, fica preta, fica cinza. Bom, então, aí eu estou falando de mais um produto, de novo. Complemento do tratamento fora pH e cloro, certo? Algicida, limpa bordas, elimina oleosidade, que eu falei, e tem esse controlador de metais. E tem mais um, que ele é auxiliar da areia do filtro. Ele entra como um elemento filtrante para ajudar. Então são uns... Agora, o que a lei obriga? pH e cloro. Mas e a alcalinidade? Não é obrigatória controlar. Aí, mas a alcalinidade, ela mexe no pH. Mexe no pH, perfeito, parabéns. Só que ela não é obrigatória na destilação. Então você tem que... Inclusive para a água ficar cristalina, depende da alcalinidade. Depende dos dois, da alcalinidade e do pH. Os dois são parâmetros importantes. Só que nessa jogada aí, o pH ele é mais importante do que a alcalinidade. Não que ela não seja importante, porque ela consegue administrar o pH. O que é o pH? Potencial de hidrogênio, que ele pode estar numericamente baixo, numericamente alto ou neutro, que é o top das galáxias. Quando chove, ele mexe na alcalinidade, né? E no pH. Depende da chuva. Se a chuva for muito ácida, o pH vai cair. Dependendo da região, e a chuva não é ácida, a chuva é básica, a água, né? A chuva é básica, aí eu vou ter uma tendência do pH subir. O que corrige isso aí é a barrilha, né? A barrilha corrige pH, se ele estiver baixo, que é o pH. Carbonato. Sim, Isso, carbonato de sódio. Carbonato de sódio sobe o pH. O bicarbonato, que é irmão da barrilha, é para subir a alcalinidade. Isso. A gente está entrando agora em outros termos, né? Mas que são importantes. Então, para que o pH não fique variando tanto, por causa de chuva, de pessoas, de temperatura, para você ter uma ideia, quanto maior a temperatura, maior a chance do pH subir. Ó, a temperatura mexe no pH. Então, para esse pH não ficar nem subindo nem descendo, a gente controla a tal da alcalinidade. Eu costumo dizer que a alcalinidade é a mãe do pH. Quando ela está certinha, ela corrige bem o filho da mãe, que é o pH. Quando ela está lá em cima, o filho da mãe fala, eu vou subir. Mas você está querendo dizer que a alcalinidade é menos susceptível à temperatura? Qualquer coisa. Tá. O pH ele é mais sensível. Por qualquer coisinha ele mexe. Já a mãe dele, que eu chamei aqui, né, de facilitar, a alcalinidade não é tão fácil de se mexer. Por isso que ela não é famosa. Todo mundo conhece o tal do pH. Por quê? Porque ele fica subindo e descendo. Por que ninguém fala da alcalinidade? Porque, via de regra, ela está sempre estabilizada. Então, Forlenzo, é isso que eu queria falar. Você falou bastante de químicos, mas tem um monte de gente, cada vez mais eu ouço falar sobre tratamentos alternativos. Sim. Fala um pouquinho de qual a tua visão sobre esses tratamentos alternativos, em que estágio eles estão. Porque, na verdade, pelo que eu entendi, o objetivo é não só uma economia desses químicos, que aí, obviamente, tem a ver com a eficiência da piscina e a redução, mas Sim. também tem a ver com a questão da comodidade no tratamento, a automação, para que você não tenha que ficar lá com um piscineiro toda hora, indo uma vez por semana. Na verdade, se busca uma coisa mais contínua do que uma coisa de altos e baixos, né? Do tipo, choveu, então a água ficou verde, aí troca. Corrige. Na verdade, é uma administração continuada, Isso. Essa é uma tentativa, versus picos, né, de trabalho. Qual que é a visão, assim, qual é o entendimento em que estágio que estão essas tecnologias, o que na sua visão funciona e que visão não funciona tão bem e por quê? Pois é. O melhor sistema de automação ainda é dosadora de cloro. Ainda é. Para você ter uma ideia, todas as Olimpíadas é uma empresa, a marca Olimpíada é uma empresa, todas as Olimpíadas são tratadas as águas são tratadas com cloro. Eu sei porque eu estive lá dentro, aqui no Brasil. Eu entrei em todas as casas de todos os sistemas. Inclusive, esta piscina que ficou verde era tratada com HTH.
Tá, mas por que ficou verde? Aí volta a nossa conversa do esverdeamento. Alguém ali descuidou, não fez o arroz feijão. A alcalinidade estava baixa, o pH estava alto. Colocaram produtos que não era para colocar. Aí a hora que azedou o caldo, né? Vamos usar esse termo aqui. E como a marca EHTH, eles compravam de um fornecedor, eles foram para cima do fornecedor. Quando a água fica verde, você é obrigado a jogar o sulfato lá para poder... Já vou responder. Chamaram o fornecedor. O fornecedor disse, olha, amigo, a bucha é muito grande. Então o telefone do cara que é o técnico da HTH. Beleza? Aí o rapaz me ligou. Chamou. Aí nós fomos lá para resolver a parada. Então eu estou te explicando. Mesmo com sistema que é o melhor do mundo para dosar produto, ficou verde. Então não adianta você ter um procedimento e não do remédio. Quer dizer, o remédio podia ser ótimo, mas não tomou o remédio adequado. Isso, a ferramenta doente. Era boa, mas o cara não sabia usar. Ficou doente. Tá. Quebrou a máquina. A gente já entra na parte do zelador que cuida de piscina, né? Ou o zelador, ou o piscineiro, ou o síndico. Ou o síndico pato, né? Então eu vou responder. Vou responder a pergunta do Júlio. Hoje, o melhor sistema de tratamento de piscina que vai ajudar a economizar água e produto é dosadora de cloro. Ponto. Beleza? Esse é o mais eficiente, que vai te dar menos dor de cabeça, etc. Porque esse mesmo dosador, existe dosador só para cloro e existe dosador cloro e pH. Beleza? Aí então você tem... Agora, isso não dispensa o piscineiro, não dispensa o zelador. Porque ele precisa limpar a borda, ele precisa passar peneira, ele precisa aspirar. E ele precisa abastecer o reservatório, que vai jogar cloro ou ajustar o pH da piscina em tempo real, quer dizer, direto e reto, por exemplo, né? Combinado? Então é o seguinte, existem outros sistemas que podem ajudar o tratamento, que talvez seja a sua pergunta. Existe ionizador, que é prata e cobre, que você instala na casa de máquina, mas precisa do cloro. Existe o sistema de lâmpada... Ou seja, não prescinde, quer dizer, não pode ignorar a necessidade de cloro. Cloro tem que ter e ponto. Tá acabado. Se colocar o dosador, ionizador... Pode. Pode, fica bom? Pode, fica. É assim, o que você tem que Qual entender... seria o mundo ideal, vamos dizer assim? Boa. O mundo ideal é só o cloro. Só o cloro? Só o cloro. Porque o cloro, ele tem várias propriedades. Ele é algicida, fungicida, bactericida, oxidante. Então o cloro faz tudo. Então vamos lá. Por que existe cada vez mais, eu tenho visto, o uso de ionizador? É o que? Um fake news? Não, jamais. Então qual é o ponto? O ionizador, o que quer dizer íon? O íon é o nome dado ao cobre, a prata. Elementar. É o metal, o íon é o metal. Certo. Então, o cobre, eu disse aqui, vou repetir, o cobre é um algicida, matador de algas. Então, ele tem a sua propriedade. É um excelente matador de algas. Então, o que o cidadão faz? Ele coloca lá bastões de cobre próximo do filtro, depois do filtro, na verdade, e quando a água passa pelo cobre, por esse bastão, ela arrasta o cobre do bastão. Tanto que o bastão ele vai diminuindo de tamanho. Vai consumir. Porque a água, ela tem esse poder de capital por onde ela está passando, né? Nós vimos aqui, o Rogério fez uma explanação de água potável e da tubulação, quando tem muito cloro, inclusive, que ele vai arrastando. Algumas coisas da tubulação vão sendo arrastadas. Ferro, por aí, vem da tubulação, e da tubulação passa para a água da piscina, no exemplo. Então, vamos lá. Então, o que existe? Existe uma indústria que tem esses bastões de prata e cobre, que ao a água passar por ele, ela manda cobre para a piscina. O que faz o cobre? Previne o aparecimento das algas. Só que o cobre e a prata não são oxidantes. E eu preciso de um oxidante dentro da água da piscina. Eu preciso matar alguma coisa e queimar. Eu preciso queimar algumas coisas. Aí quem faz isso, essa propriedade é do cloro. Então existe, mas quem vende deveria explicar, olha, use o meu sistema ionizador, mas ele não vai tirar a obrigatoriedade do cloro. Mas você sabe que eu vi que você já escreveu, já falou bastante sobre mitos e verdades. Eu acho que esse deve ser um mito, que a pessoa acha assim, pus o ionizador, não precisa de cloro. Então, aí, infelizmente, a gente vai entrar numa seara muito delicada, porque
alguma loja no intuito de vender o produto, ionizador. Aí o que ela acaba fazendo? Fala, olha, sabe o cabelo verde? É cloro. Sabe aquele cheiro forte na piscina? É cloro. Essa coceira que você tem é cloro. Ouro vermelho, cloro. Cabelo duro é cloro. Na verdade, ó, passe a usar esse sistema que você, além de economizar cloro, não terá mais problema nenhum desses que eu citei. A pessoa se encanta porque não tem informação. Espera que não precise mais de cloro, elimina o cloro. Fala, olha, e ele se paga, porque ele faz uma conta, né? Ó, o meu aparelho custa X. Isso aqui, se você economizar X de cloro por mês, em X meses você paga o equipamento. O cara se encanta. Então, você está dizendo assim, o ionizador sim tem sua função, sim, mas ele não elimina a necessidade de cloro. É isso que as pessoas Isso é muito importante, porque o síndico, né, ele fica... ele procurando... ele tem um desafio enorme de gerir bem as contas de maneira responsável do condomínio, né, reduzir custos. Como unha, tem que cortar todo dia. E aí ele vê uma oportunidade, se encanta, acha que precisa eliminar o cloro, e que vai diminuir esse custo do budget, do orçamento dele, e fala, pô, vou colocar esse equipamento, a minha vida vai ser feliz. Aí ele até propaga aquilo que ele comprou. Olha, nunca mais vamos ter isso. Um conta pro outro. E aí o outro também fala. Um dos motivos, o Jaime e eu estávamos conversando sobre isso, um dos motivos que a gente começou, o Jaime começou inclusive antes de mim, a falar muito claramente, trazer conhecimento para o mercado condominial, Forlenza, foi porque o brasileiro é muito influenciável. Né? Eu não estou nem falando ele prefere perguntar para um amigo, ele prefere eleger um síndico amigo do que um síndico preparado. Ele prefere eleger, seguir cegamente um procedimento e ao invés de perguntar para um especialista. Eu tenho amigos que receitam remédio um para o outro. Ó, toma isso aqui que para mim funcionou. Eu pergunto, mas se ele for alérgico? Ah, não é não. Minha esposa falou que não é. Ah, mas ela é médica? Não, ela é enfermeira. Então, um indica para o outro e segue o brasileiro. Um dos pontos que me fez, e o Jaime teve uma parcela importante de influência sobre mim, é, Júlio, vem trazer o seu conhecimento, e obviamente eu falo sobre tecnologia e serviço de portaria remota, né? Portaria remota em todas as suas vertentes. Por quê? Porque o pessoal não sabe, então tem mitos e verdades. E aí, voltando ao teu assunto, é um grande mito de que não precisa de cloro. Precisa de cloro, sim. A lei obriga, ponto. E a lei obriga. E se a vigilância sanitária pegar sem cloro? Sem cloro, ela pode fechar a piscina e multar. Olha só. Por que a piscina lá no Pan-Americano ficou claríssimo? Não foi no Pan-Americano. Foi nas Olimpíadas. Foi uma única piscina. Sim. Então, foi falta de informação que é comum no Brasil, lamentavelmente. Eu faço palestras a cada 2 meses em São Paulo, faço palestras no Brasil inteiro. Fiz até recentemente aqui, o mês passado, eu fiz uma palestra aqui numa grande loja de piscinas São José dos Campos, talvez vocês conheçam, a Hidrogás. Conheço. Hidrogás Piscinas. Depois vocês dão o meu jabá, tá? Não, desculpa aí, não sei. Tô brincando. Brincadeira. Desculpa. A gente aqui, o patrocínio do Valecast, só para você entender, chama Ortecum e atende portaria. Nós não temos patrocínio de ninguém, então isso é muito importante. Espero um dia ter, né? Quem sabe? Mas a gente decidiu fazer isso pelo propósito de informar as pessoas e trazer os melhores especialistas para orientar inicialmente os síndicos e condôminos. Por que eu citei esta loja em São José dos Campos, que mês passado eu fiz essa palestra? Tinha mais de 100 pessoas na palestra. Mais de 100 pessoas. E eu posso dizer para você que grande parte delas, eu não fiz a conta, são zeladores, síndicos, estão procurando conhecimento. E eu percebo que falta informação para essas pessoas. Né? E a gente se esforça para isso. É nessa desinformação que alguém se ilude numa conversa mais agradável de que vai funcionar isso, vai funcionar aquilo e tal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Jaime. Você muito tempo já vem trabalhando a informação de síndico. Você nunca montou um curso para zelador? Não, nunca montei um curso para zelador. Olha, isso é uma oportunidade. Você vê, ó, quanta coisa a gente está vendo. Ó, o Forlenza está falando aqui, ó. Ele fala muito para zelador. Mas eu acho que sim, seria muito válido, mas eu lamento muito as empresas terceirizadas. Lamento muito a conduta. Porque, na verdade,
esses tipos de curso, né, eles deveriam ter primeiro internamente, né, para treinar os seus zeladores e também levar esses zeladores para... Eu sei que tem outros cursos externos, tem em São Paulo, tem em Campinas, e quando vem, por exemplo, pessoas palestrar aqui também, eles estavam interessados nisso. Foi muita gente? Foi, mas é pouco perto do que precisa. Não, sim, até porque para você montar uma turma, dá trabalho, né? Então você tem que deixar... não dá trabalho hoje, Aí você tem que alugar a sala, você tem que ver o coffee break, né? Enfim, tem uma série de obrigações e que dá trabalho. E outra, às vezes o cara fala que vai e não vai, teve dor de barriga, teve problema, teve a família, o carro, esquecimento, enfim. Mas, de qualquer forma, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: existe sim uma boa intenção de fazer. Agora, isso deveria começar no prédio. O síndico ou alguém tinha que fazer esse cidadão aprender um pouco mais. É que, na verdade, o que o síndico vê, a maioria, pelo menos, minha piscina está cristalina, está tudo certo. O meu profissional é bom, meu zelador é bom. Ele é bom. Isso. Entendeu? É isso. Então, ele não sabe da qualidade da água, não sabe da alcalinidade, não sabe do pH, não sabe nada. Ele não entendeu? Mas ele fez o teste. Sim. É por isso que nós estamos nos reunindo na ABNT com todo o grupo de pessoal de piscina, pessoal que você falou do ionizador, ultravioleta, pessoal de químicas, tem várias fábricas que são nossos queridos concorrentes e outras do segmento da areia e tal. O que nós estamos fazendo lá? Nós estamos tentando melhorar a lei em benefício do usuário da piscina. Então, o que vai, provavelmente, nós vamos chegar lá ainda, determinar a nova lei? Que as piscinas comerciais tenham dosadora de cloro. Porque aí, o síndico, mesmo que ele não entenda nada, que ele só aprenda que piscina tem que ter cloro para o usuário, ele vai lá na maquininha, ou ele pede pro cara lá na hora, como é que tá o cloro aí na maquininha? Sem precisar nem medir na água, teoricamente, eu estou generalizando, né? Ele fala, não, o cloro aqui tá bom. Ou ele tem no celular dele, deixa eu ver aqui como é que tá, hoje é domingão, 10 horas da manhã, o pessoal tá na piscina, falta cloro. Peraí, uma coisa está errada. Máquina está desligada. Então, esse controle que hoje eles não têm, com a lei que provavelmente virá, esse ano não, vai ajudar muito o síndico a entender a qualidade da água, se ela está própria para banho ou não. Mas o dosador, Forlenza, ele sensoria quando precisa de cloro, ele mesmo, a quantidade correta. Ele não é uma quantidade contínua calculada. Não, é assim. Você vai aferir o equipamento para, por exemplo, 3 ppm de cloro. Então a água está passando com 3 ppm. Quando ele cair para 1 ppm, o leitor vai dizer, opa, só tem 1 ppm. Ele aciona o dosador, que é uma válvula solenoide. Excelente. Ele aciona o dosador. Quando chegar no 3, ele desliga o dosador. Esse é um item. Vamos para o segundo, pH. Ele descreve lá, o meu pH tem que estar... equalizador. É isso. Ele vai dizer assim, meu pH tem que estar, aferir no máximo 7,2. Subiu de 7,2 para 7,4, o equipamento entende que subiu, ele aciona outra dosadora para poder injetar o ácido que vai reduzir o pH. Aí eles trabalham em conjunto. Então você tem cloro de 1 a 3 ppm, ou você pode aferir de 2 a 4, se a lei mudar para 2 para 4, e o pH você administra do neutro para o qual você quiser. Você vai aferir o que você quer. E aí o equipamento vai fazer o serviço. Só que entra a mão de obra. Porque eu tenho que ter ácido no reservatório. Isso que eu ia perguntar. Eu tenho que ter cloro no reservatório. Qual é o grau de autonomia? Eu vou só dar um exemplo, né? Então, sei lá, um gerador, você está sem energia, tem regiões que precisam de gerador. Então, você tem lá o no-break, você tem que na verdade, um estabilizador com bancos de baterias, mas acabou a energia por um período prolongado, você precisa gerar um gerador. E aquele gerador, ele tem um combustível.
Então, você consegue pôr vários tanques de combustível Sim. adicionais para que aumente aquela autonomia para uma semana, se você quiser. Se você estiver falando de uma fazenda, né, um mês. Historicamente, normalmente, qual a capacidade que tem de abastecimento? De quanto em quanto tempo precisa reabastecer cloro? Depende do tamanho do reservatório. Você pode ter um reservatório pequeno que você tem que abastecer uma vez por semana. Pequeno, médio e longo? Pequeno, 100 litros. Que é mais ou menos uma semana? Mais ou menos uma semana. Tá, então você está dizendo assim, se eu tiver um piscineiro ou um zelador que vai uma vez por semana lá, ele consegue dar conta. E um longo, um maior? Quer ver? No verão, qual que é a recomendação? Cloro todo dia. Porque o cloro é volátil, evapora pelo sol, tem muita gente entrando. Quanto mais gente, menos cloro, porque o cloro mata o contaminante e morre, o cloro oxida a carga orgânica e morre também. O cloro não fica eternamente lá, ele mata e morre. Então, obviamente que no verão você tem um maior... Quando você fala morre, que ele tem Ele some, ele mata e desaparece. Tá. Ele mata e é consumido, vamos chamar assim. Por isso que tem que pôr cloro com frequência. Então vamos lá. Certo. Verão, todo dia você tem que pôr cloro. Então o cara tá lá todo dia pondo cloro. Se ele puser a maquininha, não precisa ser todo dia. Ele vai fazer outra coisa. Ele vai sim passar a peneirinha, ele vai dar uma limpeza na borda, mas ele vai ganhar pelo menos aí uns 50% do tipo do tempo dele. O uso da piscina não altera isso? Altera o quê? Altera a quantidade consumo, de claro, cloro que claro. você vai pôr ou não? Mas aí vai da experiência do cidadão de deixar a maquininha, talvez, se for manual, dosando mais cloro. Ou ele joga lá o cloro mais um mínimo de cloro. Ó, a partir de 2, eu sei que vai ter muita gente em verão, então eu vou colocar o mínimo 2, ou seja, baixou de 2, ele... Mas, por exemplo, a grande maioria das pessoas que fazem isso atuam por intuição. Sem a automação. Você fala? Não. Sem automação. Não, é basicamente por intuição ou tem uma tabela? Não. Ele vai no medidor. Ele vai no medidor. Vai no medidor. Claro que com o passar do tempo é igual dirigir. Vai no automático. Igual dirigir vai no automático. Beleza? Você tá na 5ª marcha, não lembra que passou a 3ª. Você passou o pedágio, depois você fala, meu Deus, já passei o pedágio ou não passei? É verdade. Certo? Quando o profissional está muito tempo na piscina, ele já sabe que naquele final de semana ele vai usar 2 canecas. Na segunda-feira não vai ninguém, ele sabe que uma caneca dá. Porque ele já fez as aferições, ou com a fita teste, ou com o sistema de gotinha. Então, ele automaticamente sabe, não, eu sei que quando a piscina está nesse tom de turbidez, por causa do fim de semana, eu sei que eu tenho que colocar 3 canecas. Então, ele já vai nesse automático, se ele já é um profissional que está naquela piscina há tantos anos. É mais ou menos isso. É por causa disso mesmo que daí agora a gente entra num outro tema, talvez, que são as práticas do dia a dia atualmente adotadas para minimizar o desperdício de água na piscina. Isso. Prática para isso. Tá, mas antes disso, você havia feito uma pergunta para mim a respeito do sulfato de alumínio e água verde. Sim, que eu acho que de certa forma linka. Então, sulfato de alumínio é um dos tratamentos para tirar o esverdeamento. É um dos tratamentos. É um produto químico de choque. Ajuda. Isso. Tem outros, tem o algicida. Ele faz a decantação e joga a sujeira para o joga as algas para o fundo. Isso. Entendeu? Depois então você tem que aspirar. Aí você aspira drenando, por exemplo. Drenando. Então, isso se você deixar chegar nesse ponto, vai haver um desperdício de água. E aí que vem a resposta da sua pergunta. Isso. Que é a sustentabilidade. Como é que eu posso ter uma piscina que não vai me dar muito custo? Eu acho que está claro. Se cuidar todo dia, cuidar direitinho. Manutenção. É igual o seu carro. Tá. É igual o tratamento de combustível. De dente. Fazer a profilaxia, daí não tem que é igual o cidadão que faz exercício com frequência, no final de semana quer jogar bola. Não vai ter problema nenhum. Agora não faz nada. Por quê? Quer jogar bola? Atleta de final de semana. O cara se contunde sozinho no aquecimento antes do jogo. Então, o que eu faço para economizar água? Tratamento constante. Aí nesse tratamento constante e correto entra a automação. Então a automação ela vai ajudar a proteger o banhista contra as enfermidades, doenças que ele pode pegar, e ele vai também ajudar a não ter desperdício de água. Por quê? Porque se ele não fizer o tratamento de manutenção, vai acontecer o que nós dissemos no começo da nossa apresentação.
vai acontecer o esverdeamento. E quando você decanta as algas, obrigatoriamente você tem que aspirar jogando esta água para o esgoto. Então são 1.000 litros, 2.000 litros, 3.000 litros, 4.000 de água, porque você tem que aspirar lentamente, porque senão a sujeira sobe. E aí você aspirar devagar é perder muita água. Então começa a lição de casa aí. Como que eu economizo água em um prédio? Vamos falar do prédio, que é o nosso negócio. Não deixando a água estragar. Tá, como é que eu não deixo a água estragar? Tratamento constante. Conhecimento de alcalinidade, conhecimento de pH e uso de cloro. Aí vem outra informação. Qual cloro? Porque se você colocar um cloro que não tem uma qualidade aceitável, você vai correr o risco dela ficar verde. O que eu percebo em muitos condomínios, na cotação, isso quem me diz são lojas de piscina, que eu conheço várias, o síndico, alguém de compras, ele liga para a cotação e ele não pergunta qual é o melhor cloro que você tem para me oferecer. Não, mais barato. A pergunta é essa aí que você falou, você respondeu. Qual é o cloro mais barato que você tem? Aí no desespero do lojista querer vender para não perder, ele vai dar qual? Um produto mais barato. E a minha mãe já ensinava, meu pai também, que o barato Joga tá aí, né? Pode sair caro. Joga água sanitária, né? Porque tem cloro. Tem cloro também. Então, respondendo a sua pergunta dessa primeira coisa de sustentabilidade. Doido aí, cuidado que cuidado de falar isso. Uma brincadeira. Pessoal, não pode jogar água sanitária. Não, água já não. Jamais. Por favor. O Jaime estava brincando. O síndico vai jogar homo. O síndico o César tá até bravo. O síndico Pato já anotou, opa. Já anotou. Água sanitária, vou fazer um teste amanhã. Não, mas se alguém jogar por algum motivo pode. de desinformação, o que ele vai perceber? Que não vai funcionar. Que não vai funcionar. Ele fala, pô, dei mancada, né? Fiz uma patada aqui. Agora, falando então vou procurar um cloro melhor. Aí é que entra a informação que eu estava dizendo. Você tem o cloro bom e você tem um cloro mais ou menos. Então não é só o preço que vai... Vou dar um exemplo. Você vai no seu carro e você vai trocar o óleo do seu carro. Tem uma classificação brasileira, você sabe o tipo de óleo. O seu motor é aquele óleo. O seu motor é aquele óleo, tá, o seu carro. Então, isso é mais claro. Com a sua piscina, não tem isso, né? Não existe uma classificação. Existe algum órgão que classifique em qualidade? Vou dar um exemplo. Você compra um eletrodoméstico. Você tem o consumo de energia do Inmetro, classificação A, B, D, E. Então você sabe o consumo, você pega um chuveiro, então tem algumas coisas. O Inmetro não padroniza o cloro? Não, ainda nós estamos trabalhando nisso, mas ainda não existe uma padronização. É o selo de confiança e tal. O que ajudaria o consumidor final? Porque é químico, é mensurável, é pragmático. Então, mas aqui, o consumidor final, ele tem que confiar no que está escrito na embalagem. Então, qual que é o cloro bom? Qual o produto que é bom? Aquele que tem o maior teor de cloro ativo. E como se mede isso? Não, você tem que confiar na embalagem. Tá. Beleza? Então na embalagem está escrito, exemplo, o cloro HTH, 65% cloro ativo. Aí você tem outros cloros que tem 20% cloro ativo. Aí você pega o cloro líquido, não, mas isso que eu tem só 10%. Tem metodologia, tem um órgão que está inspecionando. Então. Aí você tem. Não. Aí você tem que. Aí é a prática do dia a dia. Fala, pô, eu estou usando, mas estou vendo que não está dando. Aí você comprou um cloro barato, não está rendendo, você tem que pôr mais cloro. Fala, peraí, o balde do HTH, exemplo, né? Ele durava, sei lá, 3 meses. Agora tá durando. Esse aqui 1 mês e meio já está no fim. Entendi. Mas aí vai haver problema de filtração e entre outras coisas, né? Que pode acontecer também, né? Pode, mas o principal problema é o cloro. Fazendo, e eu não tenho como pegar esse cloro, vou cheirar. Se tiver cheirando o cloro, tá bom. Não é assim. Isso que eu ia te perguntar, se tem alguma unidade mensurável. Aí você tem que levar no laboratório. Até foi citado pelo Rogério aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre cloro. Você leva ao laboratório e ele vai fazer um teste ativo. Sobre o cloro, assim. O cloro, ele vem de uma indústria específica e várias empresas compram dessa mesma indústria específica pela qualidade aí que você está me colocando? Ou é a fabricação da própria HTH, por exemplo? Então, vamos lá. Aqui na América do Sul, só a HTH fabrica cloro. Aqui na América do Sul. Só a HTH fabrica cloro para a piscina. Beleza? Você tem... Só lembrando que o Rogério explicou pra gente, né? Que
cloro de piscina é diferente do cloro de água. Isso, cloro, que tem que saber comprar. E a gente fabrica para os dois. Tá. A gente vende cloro para Ambev, para Sadia, Perdigão, para tratar lá os bichinhos. Porque tem que tomar água, né? Claro, entendi. Muito bem. Aí esse cloro que é o da HTH, é fabricado em Pernambuco. Nós temos a fábrica aqui. Então é 100% HTH. E o que nós fabricamos, a gente não vende para outros revenderem. Porque ele podia comprar de mim, colocar num balde com o nome dele, por exemplo, né? Então isso aqui no Brasil a gente não faz. Tudo que a gente fabrica é para nossa demanda. Bom, aí você tem outros cloros, que normalmente o ativo é mais fraco, que vem direto da China. Então, a maioria dos meus concorrentes, para não dizer todos, né? Compram de lá. Compram da China, vem pelo Porto de Santos, traz para o galpão dele, ele invasa o cloro chinês no balde dele, com a tampa colorida dele lá, e coloca lá o percentual, o Anvisa, não sei o quê, e põe no mercado para vender. Agora, se tem mesmo aquilo que ele diz no rótulo, aí é outra história. Aí nós temos que... Por isso que eu te perguntei a importância. Não temos. O americano fala isso, que é nivelar o jogo. Né? Nivelar o jogo, você faz isso através das normas e das leis. Isso. Né? Não tem nivelamento de jogo no hoje Brasil, é muito ainda incipiente. É empírico o negócio. Empírico, tá. Não, entendi. E aí, óbvio, é uma opção, né? O síndico pode testar e aí nós vamos a ter eficiência de cada produto. Aí nós vamos ter aquilo que você falou anteriormente, que é a cultura do brasileiro. O brasileiro fala assim, ó, usa HTH que não dá chabu. Entendeu? Aí vem o boca a boca do cara falar, eu já usei XYZ e tive um pouquinho de dor de cabeça. Então, e a questão do custo, né? Só para terminar aquela questão da eficiência de custos, né? Para cuidar de uma piscina, tem alguma relação clara entre de valores? Assim, vocês têm alguma prática de valores? Olha, para cuidar de uma piscina, né? Até um amigo meu que comprou uma casa na chácara e falou assim, ó, 2 alegrias. Um dia que você compra a chácara e outro que você aterra. E outro que você vende. Você acredita? Piscina, tem muita gente. Você compra o dia que você aterra ela. Mas... Quase isso. Mas piscina tem aquele... Se não tem piscina, não quero aterrar. Quer aterrar? Não. Piscina é muito bom. Não, é ótimo. Piscina é muito bom. É muito bom. O grande ponto é que tudo que você não sabe cuidar, você sofre, né? A brincadeira aqui do simpático é isso. O simpático tem que saber cuidar das coisas usando as técnicas corretas e os conhecimentos corretos de especialistas. E não um genérico que não tem noção de nada. Tem algum lugar que vocês fizeram, você, o doutor Piscina, conhecidíssimo, você já parou para fazer cálculos de custo de manutenção de piscina para que o síndico consiga fazer um orçamento, por exemplo? Sim. Então, mas, obviamente, isso vai variar de região para região. Claro. E o nosso mercado é sazonal, certo? Porém, na Bahia, Cuiabá, Manaus, não tem frio, tá? Então eu vou pegar a locomotiva das piscinas do Brasil, né? Porque o Brasil inteiro está assistindo a nossa live, nosso podcast, perdão. Então eu vou pegar a locomotiva. A locomotiva é São Paulo, Rio e Minas. Beleza? É isso. 50% do mercado de piscina está aqui. São Paulo, Rio e Minas. Muito bem. Então o que diz o estudo? Que uma piscina residencial de aproximadamente 50 mil litros, um balde de 10 quilos, vai durar de 3 a 4 meses. E aí o cara faz a conta. Bom, então eu vou gastar no balde, eu não posso falar valor aqui porque me complica comercialmente, né? Mas eu vou chutar um número qualquer para arredondar. Ó, um balde custa R$300. Ok, então você sabe que... R$100 por mês. R$100 por mês você está gastando só com o cloro. Aí você tem outros problemas no meio do caminho. Por exemplo, fluxo de pessoa que está usando. Muito. Opa, então porque você tem condomínio com piscina. Eu visitei um condomínio em São Paulo, capital, no Pacaembu, no bairro chamado Pacaembu. E era um prédio baixo, com acho que era 2 por andar. Ninguém usava a piscina. No Pacaembu, que é um lugar. Agora, você tem ao lado dele um outro prédio, tem 3, 4... O cara usa todo dia. Então, aí,
o cálculo muda um pouquinho. Então, aqueles 3 meses cai para 2,5. 3, 4 meses cai para 2,5, 2 meses. Por exemplo, você pega uma academia. A academia, dependendo da academia, ela usa um balde de 10 quilos por dia. Um balde de 10 quilos por dia. É, porque usa toda hora. Porque usa todo dia. Usa E toda fora hora. a questão da reputação, né? Você tá lá na academia. Se você pega uma micose na academia, você vai falar para todos os seus amigos e todo mundo embora. Isso. Ó, eu peguei micose. Eu conheço várias pessoas que embora. deixaram de frequentar X academia porque Por ela ou o filho ou a filha contraiu uma doença. Não veio mais aqui. E aí, hoje piorou, porque ele vai na internet e ele espalha a conversa. Né? Mas enfim... Vai no site, vai no Google e mete o pau. É isso aí. Para o pessoal ter uma noção, piscina residencial de pouco uso, um balde na faixa de R$300, aí claro que eu estou... Né, um preço médio, né? Vai ter, que é o produto de maior valor agregado, que é o cloro. Os outros é mais barato, são R$20, R$25, R$30. Os outros são mais baratos, né? E eles podem durar mais de 3 meses, porque são complementos do cloro. Né? Mas o que manda mesmo, o que pesa no bolso do condomínio, é o cloro. Então, um cloro, uma piscina de 50 metros cúbicos fria, sem aquecedor, vai durar aproximadamente 2 meses, porque o fluxo de pessoas é maior. Uma residência de 3 a 4 meses. Resumindo os valores. Muito bom. Agora eu tenho uma outra informação importante. Tem mais 2 informações nessa primeira pergunta que você fez. Se não vai usar piscina, é importante colocar capa para diminuir a evaporação da água. Então, olha, por exemplo, agora a água está fria. Não tem aquecedor. Mas bate um solzinho, bate o vento. E o vento evapora a água. Você põe uma roupa no varal. Não tem sol, mas ventou. Secou. Você está no mar. Saiu do mar. Todo molhado. Não tem sol, mas o vento. Então... Poeira também, né? Poeira. Você vai precisar pôr uma capa. A capa vai te economizar de 30% a 40% de água. Porque não evapora. Não é só isso. Ela vai economizar também o cloro, porque o cloro evapora. Então o cloro pode render mais. Piscina sem uso, tem que pôr capa. No inverno? Não, assim, agora que não é invernão, Sim, que não estamos num frio, né? A aí gente está de manga de camisa. Mas, um ou outro vai entrar na piscina, mas você põe regra. Então você põe a capa. Fazer, ninguém usa a piscina depois das 10. Põe capa, é isso? Isso. Só vai entrar na piscina depois da... Ou até às administrar. 7 da manhã. Capa, então, na tua visão... O que ele vai fazer, como que ele vai administrar, eu não sei. Porque vai de piscina para piscina, tá certo? Tem um condômino que quer entrar no inverno 6 horas da manhã para nadar. Uau! Quanto mais filtrar, então, melhor. Aí, para economia de água, tratamento químico correto, e aí futuramente teremos leis da obrigatoriedade, né? De um dosador que é top, dosador de cloro para economia de água, deixar ela sempre bonita, para não esverdear, consequentemente você ficar jogando água fora. Ponto. Isso é desperdício. Desperdício. Capa é um item também que pode colaborar. Dosador de cloro. Isso. Sempre lembrando, não se iluda, é fake news de que o ionizador prescinde, quer dizer, não precisa mais de cloro. Precisa de cloro, é isso. Não só ionizador. Tem que estar muito claro. Você isso pode ter também, eu já falei que ultravioleta, e um item que eu não falei, que está meio na moda aí também, é ozonizador. Eu vi o ozonizador. Sistema de ozônio. Qual é a tua opinião? Cloro. Tem que ter cloro. Porque o ozônio ele só trata a água na casa de máquinas. No equipamento que está lá embaixo da casa de máquina. Semelhante o ultravioleta. Entendi. O UV só trata ali. Não tem nada na piscina. Então, exemplo. Você pôs o ozonizador ou ultravioleta lá. A água que veio suja, passou, volta estéril, volta limpa. Show. Só que se um carinha estiver lá do outro lado fazendo xixi, até aquela urina contaminante passar pelo tratamento e voltar, alguém que está ali do lado do cara se ferrou. Qual é a sua pergunta sobre o verdinho, o azulzinho lá? O azul é lenda, né? Não tem. Não, mas eu falei referente à urina, porque é o mais comum de se pensar, mas poderia ser qualquer outro pessoal faz xixi na água, fica azul. O pessoal falou que jogar algum indicador lá de que se a pessoa fizer xixi fica azul. Isso é fake news total, é mito. Tá bom. Escutei falar, assisti um filme,
Assistir alguma coisa e... Mas educação conta, né? E a pessoa sair da piscina, assim, eu acho isso, assim, horrível. Uma deselegância, para não dizer uma má educação, fazer xixi na piscina. Sim. Você não é criança, um adulto ali fazendo xixi. Adolescente, os encapetados vão fazer. Isso assim, é lamentável. Ele tá Mas é igual ao mar, né? No mar um banheiro a céu aberto, né? Entendeu? Agora, a criança, se você ensinar desde pequenininho, que eu sei porque eu tenho um filho que está com 25, né? E desde que ele nasceu, eu tenho uma história engraçada sobre isso. Um dia eu peguei uma infecção na urina. Aí tem um remédio que você toma e a sua urina ela fica... Depende, várias cores, azul, cor de abóbora. No caso a minha ficava cor de abóbora. Eu tava numa praia em Ubatuba, né? Tá, e lá, aí eu fui no fundo, né? Tava mais no fundo, fiz xixi. Aí subiu, ficou totalmente abóbora, tava minhas sobrinhas. Colorido. Lá minha sobrinha. Não, elas viram, meu Deus, né? Começaram a acontecer. E a onda veio e elas não conseguiram correr. Espalhou pra ela. Mas isso é porque ela viu os olhos não veem, o coração não sente. Ela viu. Tá. Então, não tem esse produto que você citou, né? Mas, voltando aqui, independente de ter o produto ou não, que não tem. Qualquer contaminante que cai na piscina, até ele passar no sistema, já vai contaminar ou ele mesmo ou outra pessoa. Portanto, sistemas que são instalados na casa de máquina, que fazem tratamento em casa de máquina, obrigatoriedade de cloro lá na água. Uma última pergunta. A parte de filtração. Sim, você tinha falado, da filtração. Não dando sequência. A filtração ela é fundamental, né, para a manutenção da piscina. Sim. Porque tem gente que quer economizar na parte de filtração. Como funciona? Energia. Desliga. Né? Não vou fazer, entendeu? Não precisa. Gasta muita energia. Só para vocês terem uma ideia, quanto mais filtrar, melhor, né? Okay. Mas 50% do tratamento é motor ligado com areia boa. 50% do tratamento. E os outros 50%? Cloro. Produto. Alcalinidade, pH, cloro, algicida, clarificante. Beleza? Então, se o cara não quiser filtrar, economizar, vamos supor que o condomínio está numa crise danada e o síndico teimoso não quer substituir os porteiros presenciais por portaria remota, que é 1/3 da presencial tradicional. Então vamos lá. Se o síndico está assim, tentando equilibrar, e ele pode parar a piscina, é isso? E para a piscina, deixa ali, cobre, é uma economia. Ele vai economizar de um lado, só que ele vai gastar de outro. Primeiro, para recuperar uma piscina, vou dar muito mais caro. Vou dar só um número. A manutenção são 4 gramas de cloro. Acho que vai ter que aterrar, hein? Para cada 1.000. Se ela ficou verde, você tem que gastar de 14 a 20 gramas para cada 1.000. O simpático ele quer desligar a piscina. O simpático ele não quer filtrar. Não deveria, ele tem que filtrar mais. Filtrar é 50%. Tem 3 coisas boas na filtração, vou ensinar. Primeiro, a filtração, o nome já diz, ela segura os contaminantes e algumas bactérias. Beleza? Então segura. Filtração. Se a areia estiver boa, por favor, né? A areia tem que trocar a cada 2 anos, tal. São detalhes que não dá para esclarecer aqui, mas vamos lá. Então eu tenho essa primeira vantagem da filtração, porque ela capta impurezas. Show. E se você não filtra? Se eu não filtro, elas estão na água. Ponto. Segundo, quando eu ligo o motor para a filtração, obrigatoriamente eu estou tirando água e devolvendo. Isso está fazendo a água se movimentar. É um movimento natural, certo? Sim. Quando a água está em movimento, existe um fenômeno chamado troca de oxigênio. Aeração. Troca de oxigênio. E o que a troca do oxigênio tem a ver com o tratamento? Na troca do oxigênio, renovação de oxigênio, eu diminuo a velocidade da proliferação de algas. Ou seja, uma água parada tem muito mais chance de esverdear do que uma água... Mantém o pH também, né? Mantém o pH, mantém a alcalinidade. Não, a filtração não. Não? Não, filtração não. Aí é mais então, mais a oxigenação mesmo. Então, são as 3 coisas, então, eu vou falar. Filtração propriamente dita. Segundo, oxigenação da água da piscina, para diminuir a chance de esverdeamento. E terceiro, a mistura de produtos. Porque quando você põe o produto, como que ele vai chegar lá naquele cantinho, lá naquele outro lado, lá no meio, É com a movimentação da água. Então, o motor ligado
filtro areia de areias, ou zeólita, ou areia sílica, não importa, é fundamental no sistema de tratamento. Ah, mas gasta energia. Então, vamos lá. Se você não gastar na energia, você vai gastar mais... Um produto. A fábrica agradece. Obrigado, não filtre, né? Entendeu? Mas a gente não pode ensinar isso. Tem que ensinar o que é correto. O que é correto? Correto é filtrar. A questão filtrar, ética é acima de tudo. Não, tem que filtrar. Nos meus treinamentos, primeira meia hora da palestra é a importância da troca de areia e filtração. Olha, excelente, viu? Jaime, estamos encerrando com chave de ouro não, aí. Mas eu não posso encerrar sem falar um assunto. Claro. Que é o principal. Segurança. Infelizmente tem acontecido graves acidentes em piscina ou até casos de óbito em piscina. Então vamos lá. É lei, as pessoas não sabem, mas toda piscina tem que ter no ralo de fundo uma grelha especial para não prender o cabelo de mulheres, meninas, moças principalmente, ou rapaz de cabelo comprido, que também existe, beleza? Então é fundamental, uma questão é segurança. Piscina é lugar de alegria, de festa, bagunça, churrasco, diversão. As crianças não têm essa noção. Mergulhou, o ralo de fundo tá fazendo a sucção para levar água para voltar, né, para filtração. O cabelo prende naquele ralo de fundo simples e não consegue tirar. Se vocês pesquisarem na internet, aí vocês vão ver o absurdo. Então, você precisa... Conheço 2 acidentes em condomínio já. Olha aí, vou aproveitar para falar com o nosso amigo Carlos do Condorrisque, que esteve aqui logo depois da série de seguros, que a gente fez 2 séries, né? Seguros de condomínio e tradicionais, seguros digitais. Daí logo em seguida o Carlos do Condorrisque veio. Que bacana. Carlão, vamos recuperar, coloca no curso ali mais fortemente essa recomendação do Forlenza. Ele está realmente assim, o doutor Piscina está recomendando atenção nessa questão de verificação. Eu tenho certeza, eu vou conversar com ele, Carlos do Condorrisque é um excelente especialista em riscos operacionais, mas eu vou perguntar pessoalmente para ele se ele colocou isso no curso dele. E eu tenho mais 2, aí eu encerro. Cercar a piscina. Beleza? Cercar a piscina. Por quê? A melhor vigilância de piscina é o pai, a mãe, a avó, o adulto. Beleza? Isso aí, entrou criança em piscina, tem que ter um adulto olhando. É a melhor segurança que você tem. Mas claro, se o ralo de fundo tiver ruim, não vai adiantar nada a pessoa, porque não consegue tirar. Não. Tem que cortar com a tesoura ou com a faca. Mas vamos lá. Tem o ralo de fundo, tem vigilância para crianças, principalmente que não sabem nadar. O segundo. Então, você não pode ficar 100% do tempo tomando conta da piscina. Então a gente assiste muito nos vídeos por aí, as câmeras, criança sai do prédio, sozinha, aí alguém desesperadamente vai lá e pula e pega. Então, ralo de fundo e cerca. Agora eu vou falar com quem vai manusear o produto. Que é segurança para ele, certo? Nunca misture 2 produtos químicos, não faz mal que seja da mesma marca, mas são produtos químicos diferentes, composições incompatíveis. Você jamais pode misturar num balde com água essa mistura. Beleza? 2. Nunca se coloca água sobre um recipiente que tem um produto químico. É sempre primeiro a água, depois o produto. Beleza? E você vai dosando aos pouquinhos, se for uma reação, você interrompe. Não, mas se você puser a água, o produto sobre a água, não vai haver reação nenhuma. Tranquilo? Então, sempre água primeiro, depois o produto. Aquela mistura que costuma ser feita, né? Nunca misture o produto e misture... Não é que nem chocolate, que você põe lá o chocolate primeiro, depois você põe o leite, por exemplo. Muito bem. E terceiro é o armazenamento. Armazenamento do produto químico. Cuidado onde você armazena. Eu já fui em vários condomínios que teve início de incêndio. Queimou o computador, queimou a porta, queimou o armário. Por quê? Porque você não pode armazenar o cloro em local fechado, não arejado. Ele pode reagir. Então, ambiente muito quente, o cloro não pode estar armazenado. Então, o balde sempre fechado e tal. Então, são dicas que eu não poderia deixar de falar para o pessoal, síndicos e zeladores que vão assistir o podcast. É segurança para si e
para os moradores. Combinado? Nossa, excelente. Olha, beleza? Parabéns, Forlenza. Espero Isso ter. aí. Doutor Piscina. Doutor Piscina aqui. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado vir aqui com a gente, prazer, compartilhar os seus conhecimentos, valiosos conhecimentos desenvolvidos ao longo desses anos de carreira. Eu posso deixar meu telefone, se alguém... Por favor. Pode, mas agora eu vou fazer uma pergunta que o senhor aproveita e coloca já isso daí. Pois não. Vamos lá. Que é a pergunta final que eu faço. Qual é o futuro que o senhor vê, tanto na evolução dos produtos, como também na mão de obra e também da HTH e do nosso doutor Piscina? Estou no mercado há 30 anos. Quando eu comecei não havia internet, né? Então eu tinha que ir na biblioteca estudar. Então hoje está muito mais fácil. Então essa interatividade para as pessoas, né? E outra, não tinha cursos também. Então hoje a HTH faz curso. Eu já vi. 3 vezes por semana e em São Paulo capital a cada 2 meses, né? Existe uma feira de piscina, vocês estão convidados agora em agosto, a partir do dia 16, vão visitar o nosso stand, tomar um café, é interessante divulgar para o pessoal, né? Então assim, a informação está chegando muito mais rápido, né? Isso é muito bom, porque o nosso podcast é um exemplo, vai para o Brasil todo. Então as pessoas vão escutar isso aqui e vão começar a melhorar alguma coisa. E a automação. O que eu vejo para o futuro do Brasil, que já acontece na Europa e nos Estados Unidos, é a automação. Então eu vejo com bons olhos, porque a automação é bom para todo mundo. Para quem trata a piscina, para o prédio, para a economia, né? E para o cidadão que vai frequentar, tá com a garantia de que a piscina dele tem, seja um hotel, clube, pousada, sabe que ele vai entrar numa piscina e não vai ter nenhum problema de saúde. Então o futuro eu vejo promissor, com a tecnologia, podendo até, inclusive, ser melhorada em vários quesitos, por exemplo, vazamento, que a gente nem falou de vazamento, né? Você consegue saber se o nível da água com tecnologia está descendo muito mais rápido do que deveria, isso é um problema. Às vezes tem um vazamento que você não enxerga na casa de máquina, tá? Uma goteira, a gente falou no outro podcast anterior, que aquela gotinha, você falou isso, aquela gotinha da torneira que cai, né? E a casa de máquina que está com aquele jorrando lá constantemente no cabeçote do fio, é isso aí. Então aí está um grande prejuízo, né? Então existe tecnologia que você pode detectar vazamento, etc. Então eu vejo o futuro com a tecnologia para a piscina bem promissor e depende da gente. Depende da gente no sentido da divulgação desse trabalho. Eu tenho bastante conhecimento de internet das coisas, várias coisas que você foi falando, eu fui pensando sobre a internet das coisas autônomas. Eu vou te apresentar um especialista que é o Daniel, que fez a inauguração do nosso podcast. Que bacana. Para você entender, ele é de uma empresa chamada Medidas Digitais. Na verdade, Medida Útil. Medida Útil. Medida Útil. Muito interessante, vou te colocar em contato. Será um prazer. Mas agradecer aí de coração, né? Isso daí. Obrigado. E posso fazer um spoiler para a semana que vem? Faça, por favor. Semana que vem, agora a gente podia ficar... O Jaime estava falando, acho que vamos fazer 30 episódios de água, porque a água é um negócio maravilhoso, bacana, essencial para a vida. Foi muito emocionante o episódio anterior que você assistiu, que é o que você mencionou, sustentabilidade, né? Que é a sustentabilidade. Que é do Rogério, né? É isso. Agora a gente vai começar a falar de instalações elétricas seguras, né? Então nós vamos entrar na parte de eletricidade, que também é muito importante e tem uma série de coisas importantes aí. A dor do parto é grande, mas... Temos que partir, né? Quero agradecer de coração por você ter vindo. Obrigado. Entendeu? Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Espero que volte. Né? O meu telefone é 011 DDD 999 679490. Vou repetir: 999 679490. Forlenza, Doutor Piscina, estou à disposição para tirar dúvida de vocês. É isso aí. Tá bom? Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.